Muito boa tarde a todos que estão presentes aqui na Fiesp. Boa tarde a todos aqueles que estão conectados via YouTube também. É um prazer poder trabalhar aqui nessa tarde como facilitador nessa apresentação de grandes nomes, de pessoas que conhecem bastante da realidade brasileira. E como foi mencionado, o título desse painel é Estratégias Industriais e Inovação para a Transição da Indústria ao Transporte. O interessante do Brasil é a diversidade de alternativas e soluções que nós temos para a mobilidade e ao transporte. E esse painel é um reflexo disso. Vocês vão ver nos diferentes apresentadores, panelistas, a experiência, aquilo que eles podem trazer e aquilo que o Brasil pode oferecer para o setor de transportes, para a economia brasileira como um todo. Então, acho que é um momento interessante, realmente, para poder falar, quando a gente conversa sobre descarbonização, fala sobre transição energética, é interessante observar essa variedade de alternativas e soluções que o Brasil tem. Mas eu não quero falar muito, não, eu quero deixar mais o tempo para cada um dos panelistas, os apresentadores. A ideia é que cada um tenha aproximadamente 10 minutos para fazer a sua apresentação, e aí a gente abre para perguntas e respostas. Eu tenho algumas perguntas aqui já enviadas, mas quem tiver pergunta pode nos encaminhar também, que a gente encaminha para cada um dos apresentadores. Temos 5 apresentadores, a gente vai começar a primeira apresentação com o José Moura Júnior, que é fundador da Virtu GNL e presidente do Conselho da Administração, conselheiro da GNL Brasil e CEO da Coencio Limitada. Depois, nós vamos seguir com a senhora Daniela Teixeira, que é formada em administração, com MBA em gestão e mestrado em marketing do consumidor. Passou por grandes empresas nacionais e multinacionais, sempre na área de comunicação e marketing. É professora da FGV e diretora da comunicação da Gás Verde. Eu imagino que ela vai falar sobre Gás Verde, certo, Daniela? Depois nós vamos seguir com o Claudio Padilha, que é diretor comercial da Aero Mobility. Ele tem atuação de mais de 3 décadas no setor de produtos para o transporte de carga, compreendendo a distribuição urbana, rodoviária e ferroviária. Economista pelo UCS, MBA em Marketing e Gestão Empresarial pela FGV e MBA em Desenvolvimento de Negócios pela Dom Cabral. Obrigado, Cláudio, por estar aqui com a gente também. Seguimos depois com o Márcio Severini. Nós tínhamos na pauta inicial a presença do Ricardo Bastos, mas o Ricardo Bastos está em Belém e foi chamado para uma reunião de última hora lá em Belém e não pôde vir. Então, o pessoal da BVE nos deu a honra de dar o Márcio Severini, que conhece muito também dessa indústria e tenho certeza vai poder representar muito bem a BVE. O Márcio Severini é diretor de infraestrutura e integrante do conselho diretor da ABVE, sócio-diretor da Mobilitas, que é uma empresa de soluções de eletromobilidade e de automação industrial. Ele foi também head de infraestrutura da mobilidade da Pontum Cleantech, que é uma empresa de gestão de frotas de veículos elétricos, profissional com quase 30 anos de experiência na indústria automotiva, óleo e gás, energia e infraestrutura. Prazer tê-lo aqui com a gente também, Márcio. E vamos terminar com o senhor Gustavo Bonini, que é diretor institucional da Scania Latin America, foi executivo na Europa, desenvolvendo soluções de transporte e exportação. É hoje também vice-presidente da Anfávia e diretor titular do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o DEREX, aqui da Fiesp. Também ocupa cargos na Câmara Sueca, a Biogás,
e na coalização Mobilidade de Baixo Carbono para o Brasil. É mestre em políticas públicas e possui MBA em Relações Governamentais pela FGV. Então, como vocês veem pelo currículo do Gustavo, além das atividades na Scania, ele está bastante envolvido com muitas outras iniciativas e tem tempo para nos apoiar aqui também no Frotas e Fretes Verdes. Muito obrigado, Gustavo. Então, sem mais delongas, eu vou passar para o José Moura Júnior, para iniciar a sua apresentação. E, mais uma vez, quero agradecer a todos os 5 panelistas por terem dedicado o seu tempo à apresentação e estarem aqui conosco nesse evento. José Moura. Primeiro, obrigado a todos. Mais uma vez, Jussara, obrigado pela oportunidade de estar aqui dentro da Fiesp, né, podendo apresentar um pouco da nossa pauta e meio que prestar conta, né, a todos vocês e ao Brasil do que nós viemos fazendo nos últimos 5 anos. Né? Então, a Virtus GNL, para quem não sabe, é uma empresa que nasce no transporte GNL, que é o gás natural liquefeito, que tem essa molécula do gás que pode ser fóssil ou do biogás, numa temperatura de 160 abaixo de zero. Nosso pilar, hoje nós somos o maior transportador da América Latina dessa molécula. Em torno de 1.200.000 metros cúbicos por dia, nós transportamos do Amazonas para Roraima. 70% da energia de Roraima hoje é abastecida pelo GNL, em vez do diesel. Nós estamos numa operação da Vale, trazendo molécula do estado do Maranhão para São Luís, por a parte do processo de pelotização da Vale do Rio Doce, na descarbonização, e na Suzano e Imperatriz. E hoje, com a parceria com o governo do Pará, nós estamos lançando o primeiro posto de GNL autorizado do Brasil, é um sandbox regulatório na cidade de Parauapebas, para atender a Vale do Rio Doce, transporte de combustíveis. O que é importante colocar para todos nós somos do setor de logística, tá? O pilar do nosso negócio nasceu pelo, primeiro, acesso à molécula, né? Acesso à molécula líquida de GNL, que nós conseguimos com a parceria com a Eneva. Tá? Nós precisamos ter a parte regulatória. Nós conseguimos, do destravamento no governo federal, em 2021, a quebra do monopólio do gás, e hoje nós temos uma parceria com os estados para fazer o desenvolvimento do transporte dessa molécula, abastecimento de autofrota. Para fazer isso, precisamos do caminhão, aí foi a parceria que nós fizemos com a Scania, vimos nos últimos 4 anos junto com a Scania, trazendo, testando e desenvolvendo a tecnologia, e hoje nós já temos um pedido de 350 caminhões de GNL só este ano. A tendência do nosso contrato é, ano que vem, está com 1.500 ativos rodando pelo norte do Brasil, pelo Arco Norte. O terceiro pilar, a agência reguladora, a ANP. Nós conseguimos junto à ANP, deixa eu ver se não vai funcionar, enfim. Nós conseguimos junto à ANP esse sandbox regulatório das centrais de abastecimento. Nós passamos o vídeo de 1 minuto. É algo muito inusitado e inovador no Brasil, onde você abastece o caminhão com líquido 160 abaixo de zero, ele fica armazenado no tanque do combustível, e à medida que há necessidade do consumo, ele vai fazendo a volta do GNL para o estado líquido para o gasoso. E o principal, mão de obra. O quarto pilar da nossa companhia é mão de obra. Nós fizemos uma parceria com a Motorista PX, que foi para o Maranhão através da nossa empresa. Está chegando no Pará. Obrigado. Está chegando no Pará através da nossa empresa, né? E a gente poder fazer esse destravamento do acesso à mão de obra. Tá? Um pouco para falar de números, né? A gente colocou como é que está funcionando o mundo. Hoje, na China, já tem mais de 1 milhão de caminhões GNL. 1 milhão de ativos. Hoje se produz mais na China caminhão a GNL do que caminhão a diesel. Tá? Isso é uma tendência mundial, porque o gás ele é mais barato que o diesel. A tendência na nossa logística é fazer o destravamento e o deslocamento do óleo diesel perante o gás, seja ele na molécula fóssil, que tem em torno de 20% a 25% de redução de CO2, e seja principalmente na molécula do biogás, né? Tanto ele da origem de aterro sanitário ou quando ele vem da vinhaça. O desafio do biogás no Brasil é os grandes centros, eles têm um aterro sanitário próximo à malha. Ele coloca no gasoduto, ele injeta essa molécula no gasoduto e ele tem acesso a todos os clientes. Quando você está nas regiões que não tem gasoduto, ou quando você está numa região que você produz esse biogás, que ele venha da vinhaça dentro de uma fazenda,
como escoar essa molécula? Você pode vir na molécula dele comprimida, que tem uma viabilidade até 100 km, ou você pode fazer da molécula liquefeita, que é o nosso processo, que se leva até 1.500 km competitivo. Hoje, a parceria que nós temos com a Gás do Pará, nós estamos em Paraupebas, que o gasoduto mais próximo que nós temos está a 2.200 km de distância. Então, em Paraupebas, hoje, a gente tem a capacidade de abastecer caminhões, ônibus, para poder destravar, caminhão de lixo, para poder destravar essa nossa tese do Brasil. Tá? Então, o que é importante colocar? Para uma frota brasileira hoje, 3.200.000 ativos, que a idade média é em torno de 14 anos, segundo os dados que nós temos no Ministério, né? O GNL ele vem, e pelo histórico dele de manutenção na Europa e na China, nós já temos caminhão rodando com mais de 1,5 milhão de quilômetros sem fazer uma meia sola, né? Nós temos hoje o apoio da Scania, que todo nossa central de abastecimento, nós temos uma Scania, né, um CWP, né, dentro de abastecimento do nosso posto para dar o suporte. Então, hoje é confiável, é viável, e nós temos a flexibilidade da molécula. Enquanto existe a sazonalidade desse biogás, que a gente acredita, na defesa da tese, que o biogás, ele, assim como o álcool está para a gasolina, e assim como o biodiesel está para o diesel, o biogás ele estará para o gás fóssil. Só que nós damos a garantia da sazonalidade. Então, o desafio que tem hoje uma prefeitura ou um estado de colocar o seu ônibus escolar ou o seu caminhão de lixo no gás é como nós vamos abastecer isso na sazonalidade do biogás, que não está na malha. Então, a ideia nossa do GNL, e hoje fazendo parte do Grupo Ultra, né, o Grupo Ultra entrou na nossa companhia comprando 37,5%, e a Perfil Infraestrutura, né, que hoje tem 10% do Grupo Cosan, é nossa parceira, e a gente vem junto tentando destravar esse desafio da capilaridade do abastecimento das rotas e das grandes rodovias federais e estaduais. Um pouco de Brasil, né? Não vou ensinar logística para vocês, mas 61% hoje do nosso escoamento, da nossa produção, ainda é com caminhão. Nós temos aí uma oportunidade de destravamento de valor por causa da ineficiência das nossas rodovias, a maior parte são vias únicas, né? Na parte nós temos aí uma oportunidade de captura de 40% de eficiência. E o número que mais gritante que eu trouxe nessa oportunidade, as 10 empresas maiores americanas, tá? Elas têm em torno de 30% do mercado, 30 a 35% do mercado. As 10 maiores empresas de logística europeia têm em torno de 32% do mercado. As 10 maiores empresas brasileiras têm 1,7% do mercado. Então, é um mercado muito incipiente ainda. Somos todos empreendedores, nascemos de desafios de empresas familiares. Nós temos centenas de empresas familiares faturando mais de R$1 bilhão no Brasil, né? Então, existe uma grande oportunidade de consolidação desse mercado. Um pouco de capilaridade. Nosso desafio começa pela região norte, onde nós temos acesso a essa molécula. A foto que está aí é o nosso posto que nós devemos inaugurar agora dentro da COP, lá em Paraupebas. É um autoabastecimento. Nós, pela sandbox regulatório com a ANP, só podemos fazer o abastecimento na autofrota, mas o nosso grande destravamento é no escoamento do grão. Então, nós temos, sim, um projeto de 38 pontos de abastecimento, a cada 400, 500 quilômetros de abastecimento. O nosso menor ponto de abastecimento tem 15 mil metros quadrados, e o nosso maior hoje tem 100 mil metros quadrados, para um espaço de dormida para 600 caminhões. Todos asfaltados, todos com acesso ao motorista, à dormida, todos com internet. E a nossa parceria que vem com a Eneva, Ultra, Perfin e, sobretudo, a Scania, que é quem nos dá o suporte tecnológico do ativo, a gente acredita que o Brasil, daqui a 10 anos, em torno de 15% da frota brasileira será no gás. Com a chegada do gás do pré-sal, com a chegada do biogás e a facilidade do acesso a essa molécula, essa flexibilidade, o motorista ele vai poder comprar um caminhão de segunda mão com 1 milhão de quilômetros, 1 milhão de quilômetros, efetivamente novo. Porque o gás ele tem uma molécula de carbono. Quando ele queima no motor, ele só tem uma molécula de carbono, ele salva 95% a 98% de NOx. O óleo diesel ele tem de 12 a 32 moléculas de carbono. Toda essa foligem no ambiente de queima, ela fica com particulados no motor. Então,
a gente está muito... nós estamos muito satisfeitos com a parceria que nós temos feito, nós estamos muito satisfeitos com a performance do caminhão a gás, independente de ser GNC, independente de ser GNL, nós somos complementares com a biogás, somos complementares à ABGás, somos complementares a toda iniciativa de capital que venha colocar na cadeia de valor. Então, as pessoas hoje, as empresas que estão investindo no biogás, na biomassa, no caminhão, a Volvo está trazendo um caminhão para testar, a Iveco já está lançando o caminhão, né? Nós temos outras oportunidades, a Agrale montando agora a plataforma de ônibus a gás, né? Já tivemos a oportunidade de conversar e marcar uma visita. Então, nós todos somos complementares. Todas as concessionárias estaduais, todos os parceiros que têm acesso à molécula hoje nos portos, nós somos complementares ao destravamento. Então, o nosso desafio, assim como o Brasil, ele tem uma referência quando se fala em emissões da sua geração de energia, né, nós acreditamos que vamos dar o exemplo também quando se fala de um transporte mais sustentável. Eu trouxe uma última foto aqui, colocando que o nosso caminhão hoje, com a parceria com a Scania, nós temos autonomia de 1.200 quilômetros de autonomia, 7 minutos para abastecer. Então, o desafio hoje de um posto de abastecimento que passa meia hora, 40 minutos, né, com compressor, isso foi superado quando se coloca a tecnologia do GNL, né? Então, hoje, nossos pontos de abastecimento têm capacidade de abastecimento de 400 caminhões, o menor, e o maior ponto de abastecimento nosso tem capacidade de 1.800 caminhões por dia de abastecimento. Tudo validado, testado. E a palavra que eu venho dar para vocês, né, quando a gente começou esse projeto há 6 anos atrás, há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, só quem acreditava era nós e a Scania. Né? No final do dia, né, Bonini, acho que dezenas de visitas na Scania, Moura, mas vai dar certo, cadê a molécula? Onde é que nós vamos abastecer? Eu falei, Bonini, NUT, né, a gente vai trazer o investidor, a gente vai ter o acesso à molécula e conseguimos. A Eneva acreditou no nosso sonho, fez um investimento de 2,8 bilhões de reais na produção dessa molécula, né? O Grupo Ultra acreditou na nossa narrativa, o Grupo Cosan também tem um navio abortado aí no Porto de Santos, também com bastante molécula, que aí, final do ano, já está com essa molécula disponível no estado de São Paulo, e a gente acredita que nós estamos conseguindo destravar um novo modelo logístico para o Brasil através da descarbonização, através da eficiência e massa, competitividade e preço. Hoje, nós estamos atuando no grão. Eu transporto bunque, cargil, eu transporto cófico, tá? Mais barato que no diesel. Então, se um setor que é tão desafiador, né, onde você está com caminhões de 15, 20 anos, a gente consegue, com o caminhão novo, CAPEX novo, fazer um frete mais barato que o grão, vocês imaginam quando você vai chegar aqui em São Paulo que tem produto agregado, né? Você tem um produto industrializado. Então, o nosso desafio é mostrar a vocês, futuros parceiros e parceiros de logística, que existe uma alternativa viável, existe uma alternativa mais barata e que a gente pode destravar muito valor quando se fala em logística com eficiência e, principalmente, preocupado com o meio ambiente. Tá? Essa é a minha singela palestra, para não me delongar mais tempo, mas estou à disposição de vocês. E, mais uma vez, Jussara e a todos, obrigado. José Moura, obrigado. Passo agora para a Daniela. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui para a gente debater um pouquinho. Parabenizar a Jussara por mais um Frotas e Fretes Verdes. E acho que é muito simbólico, né? A gente está fazendo essa discussão às vésperas da COP, né? E na casa também da indústria, né? Falando de transição energética e de descarbonização. Bom, trazer um pouquinho sobre biometano, né? Foi falado bastante na parte da manhã, eu queria me aprofundar um pouco nessa solução. Para quem não conhece, a Gás Verde, né? A gente é a maior produtora de biometano do país. Hoje a gente tem 12 plantas de biogás e biometano em 6 estados do país, sendo 2 plantas já em operação de biometano, uma aqui no estado de São Paulo e outra no Rio de Janeiro, que é a maior planta
inclusive, do país. E as outras plantas, a gente gera energia elétrica a partir de biogás, com o plano de converter tudo em biometano. Então, a nossa produção de biometano vai ampliar bastante nos próximos 3 anos. Um orgulho que a gente tem muito grande é da parceria com grandes indústrias, né? Todas multinacionais, que trocaram o combustível fóssil pelo biometano, encontraram no biometano a solução, né, para a sua jornada de descarbonização. E aqui um ponto interessante, que é muito natural, né, nessa jornada de descarbonização, que as empresas primeiro olhem para dentro de casa, né, para intramuros, né, resolver o que está sob o controle dela, que é a operação do processo industrial e tal. Mas a gente tem percebido um movimento muito forte nos últimos, principalmente 3, 4 anos, das empresas começarem a olhar também para a sua cadeia de suprimentos, né? E aí pensar como é que eu posso descarbonizar, né? Então, hoje a gente já atende alguns clientes, eu vou apresentar aqui o caso da L'Oréal, que é talvez o mais emblemático no nosso portfólio, de que, além de adotar o biometano em seu processo produtivo, ela levou também o biometano como solução para a sua frota, né? E tem conseguido avançar bastante em suas metas de descarbonização. E aí, né, para ficar aqui no tema da logística, acho que já foi falado bastante aqui da importância do setor rodoviário, né, dentro do país, e a gente vive, né, o dilema, o setor ele é muito importante para fazer o escoamento de produção, mas também lida com o desafio, né, de descarbonizar, né, porque o diesel hoje é ainda o principal combustível utilizado, e a gente sabe que é um combustível muito poluente, né? Então, a gente entende que o biometano ele pode ser muito interessante, muito estratégico na substituição do diesel e para resolver esse desafio de descarbonização. Quando a gente olha, né, para esse setor, a gente, como produtora, né, de biometano, a gente entende que tem o cliente final, vamos dizer assim, a empresa, né, que está olhando para a sua cadeia de suprimentos e que precisa descarbonizar. Nem sempre a frota é dela, né, muitas vezes ela é terceirizada. Tem a transportadora, né, que é um parceiro ali super importante e prestador de serviço, e tem a outra ponta, né, que é o biometano, o que a gente faz. Então, a gente entende que tem que ter essa triangulação para que os esforços possam resultar em bons resultados para todo mundo, né? E a Gás Verde ela se propõe justamente a trabalhar em conjunto, tanto com o cliente final, quanto com transportadoras a partir da oferta do biometano. Falando um pouquinho de biometano, né, acho que a Renata falou isso pela manhã, o potencial do país é gigantesco, né? A gente está dando os primeiros passos, o setor tá começando a se desenvolver, né, a ganhar tração. Hoje, a gente produz menos, o setor como um todo, menos de 1 milhão de metros cúbicos dia, né? Mas, segundo estimativas da Biogás, o Brasil tem potencial para chegar a 120 milhões de metros cúbicos dia. Isso seria suficiente para substituir 70% da demanda de diesel do país, né? Então, só para mostrar que a gente está no início de uma caminhada, né, mas que pode, de fato, o biometano ser muito estratégico para ajudar na transição energética do país. No caso da Gás Verde, a gente hoje produz biometano a partir de aterro sanitário, né? Então, termina resolvendo dois problemas, né, da sociedade, né? O primeiro, que é como você dá o tratamento adequado ao lixo, né, e o lixo ele é contínuo, né, a gente está produzindo de forma ininterrupta, e segundo, ajudando empresas a substituir o combustível fóssil por uma alternativa renovável. Um pouquinho de biometano, né, talvez a maioria já entenda, né, mas o biometano ele é
de forma muito simples, né, que para também a gente não se alongar, o biometano ele é um combustível 100% renovável, que ele é produzido a partir da purificação do biogás, né? E o biogás ele é gerado quando qualquer resíduo orgânico entra em decomposição na ausência de oxigênio. Então, aquele biogás ele é gerado, o que acontece nos aterros sanitários ao invés dele ir para a atmosfera, o aterro ele captura aquilo ali e a gente leva para a nossa planta de purificação, onde a gente passa por um processo, né, em que o que a gente faz o biogás ele é composto, gente, basicamente por metano e CO2. 50% metano, 40% CO2. O que a gente faz é extrair o CO2 e elevar essa concentração de metano até 95,4%, que é o estabelecido pela ANP. E aí a gente tem o biometano, né, um combustível com alto poder calorífico, com a mesma aplicação do gás natural fóssil, inclusive é intercambiável, né, o que é uma grande vantagem do biometano, porque a gente pode misturar os dois, com a vantagem de que ele pode reduzir até 99% das emissões, né? E ele é muito versátil, você pode aplicar o biometano tanto em processos produtivos, caldeiras, fornos, queimadores, ou no abastecimento de frotas leves e pesadas, né? E é por isso que a gente muitas empresas vêm escolhendo o biometano como substituto, né, como solução ambiental para as suas jornadas de descarbonização. Tem uma grande vantagem, né, o biometano, a produção dele é toda no país. Então, além de gerar emprego, né, desenvolver a comunidade local, tem um atrativo muito grande para as empresas, porque ele é atrelado ao IPCA. Então, as empresas conseguem fazer um planejamento, né, de médio e longo prazo e não ficam aí suscetíveis à variação do dólar ou do petróleo. E aí, assim, o que a Gás Verde oferece, né? Voltando aqui especificamente para a parte da logística. A gente tem diferentes soluções de acordo com a necessidade do mercado. A gente pode entregar só o biometano, né? Então, se você tem uma frota já movida a gás, a gente pode fazer o abastecimento desse biometano, instala um pit stop dentro das instalações do cliente, o que garante uma autonomia, né? Acho que mais para frente a gente vai falar um pouquinho de corredores sustentáveis também. Se a empresa precisa de uma solução completa, né, a gente tem uma parceria com a Scania, em que a gente oferece o caminhão já original de fábrica movido a gás, né, mais o abastecimento junto com o ponto de abastecimento. Tá? E a gente está investindo, hoje a gente já abastece no estado do Rio de Janeiro em torno de 30 postos de combustíveis com biometano. Né? Como ele é intercambiável com o gás natural, em vez de GNV, né, o gás natural fóssil, veicular fóssil, esses postos terminam comprando biometano. Além disso, a gente já identificou 2 pontos na rodovia Dutra e está instalando 2 pontos dedicados a abastecimento de biometano para as empresas em que a gente tenha contrato. Isso significa que a gente garantiria um abastecimento de rotas desde o estado de São Paulo até o estado do Espírito Santo, né, cobrindo aí rotas significativas aqui na região sudeste. E aí queria falar um pouquinho desse case que a gente tem muito orgulho, que é o da L'Oréal, né? A L'Oréal já era nosso cliente na área industrial, né? Ele já tinha trocado o gás natural fóssil por biometano aqui na fábrica de São Paulo, e eles estão muito avançados na jornada Net Zero, né? É uma empresa que, de fato, tem metas muito ambiciosas e tem conseguido avançar de forma consistente. No ano passado, a gente fechou um contrato com eles para fazer a descarbonização de toda a frota inbound. Frota inbound é aquela, né, que faz o percurso entre fábrica e o centro de distribuição.
E, para isso, a gente montou esse ponto de abastecimento que está aí na foto. É o primeiro ponto de abastecimento dedicado a biometano do país, autorizado pela ANP, e com ele a gente faz a operação e o abastecimento de todos os caminhões da L'Oréal que fazem isso para também frota outbound, né, os que vão para além, para outros revendedores dele, né. Hoje, em torno de 80% das viagens que a L'Oréal faz dentro do estado de São Paulo já são com caminhões movidos a biometano, né. O operador logístico deles é a Reiter, né. A Reiter já tinha os caminhões movidos a gás, então é uma combinação, né, de parceria para que, de fato, os resultados eles aconteçam. E aí, com essa solução, a L'Oréal conseguiu atingir as suas metas de descarbonização e vai estar com a gente aí na ampliação de pontos de abastecimento na rodovia Presidente Dutra. E só para finalizar, aproveitando que o Edson está aqui da Agrale, né, trazer aqui para vocês em primeira mão, a gente está numa parceria aqui com a Agrale, que a gente vai anunciar em breve, mas não poderia deixar de falar, né? A gente tem esses caminhões movidos a gás também, e a nossa parceria para levar, junto com eles, mais essa solução, né, para os centros urbanos. Então, é uma composição, né, de esforços para que, de fato, o país possa avançar na descarbonização. É isso, pessoal. Muito obrigado, Daniela. Falamos sobre GNL, falamos sobre biometano. Vamos começar a mudar um pouquinho agora o tema, indo para a eletrificação. Nós temos aqui o Cláudio Padilha, da Arrow, e eu passo a palavra para ele, então, agora. Vou ligar aqui, né? Boa tarde. Primeiro, obrigado, Jussara, pelo convite aqui para participar do seminário, e ao Marcos aqui por estar intermediando, e já adiantou um pouco da mudança aqui. Nós vimos muita aplicação de produtos na área mais pesada, né? E isso já mostra um pouco da nossa crença. Como Arrow é uma empresa nacional, uma empresa gaúcha, estabelecida em Caxias do Sul, fabricamos vans elétricas lá nessa cidade, e nós sabemos que o nosso produto tem uma aplicação voltada ao last mile, né? A última perna do transporte, que é onde nós acreditamos que a eletrificação tem muito mais competência, muito mais competitividade e traz outros benefícios para os grandes centros urbanos, né? Então, eu vou comentar, antes de entrar, falar um pouco mais da Arrow, eu gostaria de nivelar um pouco da informação também, né? Acho que é importante trazer números, como nós já vimos muitos aqui, do que tem acontecido no Brasil e no mundo aí, em termos de eletrificação, né? Então, dando uma nivelada rápida. Então, o primeiro ponto que nós trazemos aqui é que tem havido uma transformação, né? Aqui no Brasil, a intensidade não é a mesma que tem acontecido no mundo, mas os dados já mostram que o Brasil está na ponta de muitos desses números, né? E isso que eu trago nessa frase, né? Que essa revolução, essa transformação não é só no mundo que está acontecendo, é no Brasil, né? Primeira questão, a eletrificação de fato comercial no mundo tem acontecido nos últimos 5 anos, né? Esse gráfico aqui não vai, é difícil apontar pelo indicador aqui, mas o que tem acontecido? Nós saímos nos últimos 5 anos de um patamar de 2 milhões de veículos elétricos no mundo para 18 milhões de veículos no ano passado. O que significa isso? Que 20% de todos os veículos automotores vendidos no planeta foram elétricos, né? E além disso, conforme o país tem um estágio mais ou menos da participação. Obviamente, né, que nós temos um país asiático, a China, que 60% das vendas de veículos motorizados lá são elétricos, né? Nós temos um outro país, a Europa como um todo, está na faixa de 25%, a média mundial, já comentei que está 20%, mas nós vemos outros países, né, despontando aí, e o Brasil
já aparece nesse gráfico ali no ano passado com em torno de 6% dos veículos já foram eletrificados no ano passado, né? Veículos automotores. E um detalhe bastante peculiar, né? Todos nós aqui já nos deparamos ao longo da nossa vida, né, comentando que o Corolla sempre foi, né, por décadas talvez, né, por muitos anos seguidos, intercalando com outros veículos, o carro mais vendido do mundo. O ano passado nós tivemos no top 10, né, 2 carros elétricos. Então nós tivemos o Tesla modelo Y, né, que foi o carro mais vendido do mundo, por 10 mil veículos ele ultrapassou o Corolla. E nós temos ali um outro veículo na 9ª posição, que foi a BYD, né? Então, são 2 exemplos, né, de 2 marcas que têm liderado o mundo da eletrificação. Mas eu vou trazer um exemplo mais próximo ao nosso segmento, um país, nos Estados Unidos, onde uma startup chamada Rivian, né, que começou a entregar seus veículos em 2022. No ano passado, eles venderam, somando os eletrificados, as vans eletrificadas, que é o nosso segmento, eles venderam mais do que a soma que a Mercedes-Benz e a Sprinter, né, e a Ford Transit também elétrica, né? Então, é um dado bastante demonstrativo do que tem acontecido, né, da rapidez, da agilidade, da nossa incapacidade até de acompanhar os números do que tem acontecido no mundo da eletrificação. E o Brasil, são 2 dados importantes aqui, considerando somente os veículos elétricos, o Brasil foi o país que mais cresceu a venda no ano passado. 220 quase por cento foi o crescimento da venda dos veículos. É fato, né? É fato que nós temos um efeito do aplicativo, né? É fato que nós temos o efeito de alguns veículos, de algumas marcas, né? Várias marcas, aliás, por sinal, asiáticas que têm aportado aqui no Brasil, mas é fato que foi o país que mais cresceu no mundo a venda de veículo elétrico, né? Então, esse é um sinal importante do nosso país. E quando nós olhamos esse ano, olhando agora um comparativo já trazendo um dado atualizado de 2025, as taxas de crescimento de venda de veículo elétrico no Brasil, e aqui eu acrescento os veículos plug-in elétricos, né, os veículos que têm uma bateria grande, os automóveis crescem na faixa de 40% esse ano, são dados da Inveja Ásia, né? Os comerciais leves, o setor que nós atuamos, é 112% o crescimento, os ônibus 150%. Já foi comentado aqui dos ônibus, cidade de São Paulo, por exemplo, né, que já atingiu 1.000 ônibus elétricos, né, Marco Polo já comentou, o Edson já comentou aqui antes. O setor de 2 rodas cresce a 30% no Brasil, e o de caminhões, infelizmente, cai em 30%. Existe um fator muito importante, que é a autonomia do veículo, né, e a eletrificação, para você ter grande autonomia, precisa acrescentar muita bateria no veículo, aumenta peso, reduz carga líquida, aumenta custo consideravelmente, né? Então, aqui são dados brasileiros que apontam onde é que nós estamos rumando, né? E esse dado é um dado que mostra um benchmark mundial, tá? Do que já participa as vendas de veículos elétricos no mundo. Então, nós temos aqui na primeira linha, ali onde tem um globo ali, 40% do setor de 2 rodas no mundo já é elétrico. Ônibus, 35% já é elétrico. Passageiros, eu já comentei, 20%. Comerciais leves, 8%. A indústria de caminhões ainda está na faixa de 2%. Embaixo está como está o Brasil. Então, o Brasil, ano passado, fechou com 3% a participação em automóveis, 1% em ônibus, né? 1% em veículos comerciais leves, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é esse ano, que é o próximo dado aqui. Então, vocês vejam que o mundo continua crescendo, né? Cresce em ônibus, por exemplo, de 35% para 43%, mas veja o salto que o Brasil está dando em veículos, em automóveis de passeio, né? Sai de 3% para 9% esse ano as vendas, né? E você sabe que o carro de passeio chega antes em muitas tecnologias. Os veículos comerciais, muitas vezes, chegam no estágio posterior dessa tecnologia. Então, isso que nós estamos vendo, que o Brasil já deu esse passo importante e já é um grande sinal para o caminho que nós vamos despontar em eletrificação. Naturalmente, cada segmento, como eu já comentei, é seu tempo, né? E por que o veículo elétrico, né? Já foi falado de muitas questões aqui, redução de pegada de carbono, que tem também, né, quando você aporta o etanol, quando você aporta o biodiesel, né, o biometano, né, o GNL, como foi comentado aqui, não é exclusivo do setor elétrico. O setor elétrico tem a vantagem de reduzir quase que totalmente, né, a emissão de carbono,
Já foi falado de qualidade de vida, de zero emissões, eu não vou me repetir aqui, mas o veículo elétrico ele aporta em tecnologia coisas caras aos grandes centros, né? Coisas importantes. O silêncio, o desempenho, né, que um veículo elétrico traz, é torque constante, né, é um veículo silencioso, ele traz um menor custo operacional. Um veículo elétrico tem 40% das peças de um veículo a combustão, e, fundamentalmente, é que nós chegamos no estágio que a tecnologia está muito segura e competitiva, né? Aquela ideia que foi comentada que um veículo elétrico custa 3 vezes um veículo a combustão já não é mais isso, né? Em muitos segmentos, nós mesmo, como Aero, já estamos trazendo tecnologias que estão empatando em preço de um veículo a combustão, né? Obviamente que em comercial leve é um pouco diferente, ainda tem um investimento maior, assim, o comercial leve que eu falo que é o nosso carro maior, mas ela está se caminhando para empatar com a tecnologia a combustão, né? Então, esse é o grande recado também que tem acontecido na indústria da eletrificação. E a Aero surgiu nesse setor para promover, né, para promover um mundo novo, com solução sustentável, revolucionária na mobilidade urbana, né? Então, é isso que nós nos torcemos. Aqui eu não sei se vai sair, mas é alguns segundinhos da nossa declaração de existência aqui da Aero. Nas ruas dos centros urbanos, cada entrega carrega uma história. Foi pensando nisso que criamos o One. Um veículo feito no Brasil por quem acredita na revolução da logística urbana. Ágil, elétrico e com o melhor custo de operação para sua frota. Porque o dia a dia não pode parar. One, feito para entregar mais. Obrigado. Indústria brasileira. A Aero foi uma empresa fundada por 3 executivos vindo da indústria automotiva, né, o Jocelei, o Marcelo e o Júlio. Isso foi por volta de 2021, né, que eles constituíram a empresa, mas o veículo Aero nasceu em 22. E o que se tinha naquele momento? Nós tínhamos um país que estava trancado, né, pela pandemia, e o e-commerce aumentava consideravelmente a venda, né? Então, o e-commerce ele cresce no Brasil 10% ao ano consistentemente nesses últimos anos, né? Desde 2016, desde 2019 para 20 ali, aonde tivemos a pandemia. E ele sai de um patamar de 4% de representação das vendas do varejo para 10%, né? Países como os Estados Unidos, isso está em 15%, países como a Grã-Bretanha está em 30%, então não se tem, ninguém aqui acredita que a venda online não é um sucesso e não vai se perpetuar, pelo contrário, ela vai aumentar, né? E o que nós vimos quando a Aero foi criada? Nós vimos uma logística totalmente ineficiente, né, na entrega urbana, na logística, no e-commerce, né, veículos com exposição ao roubo, né, extravio de mercadoria, mercadorias danificadas, uma forma muito amadora, que, apesar de já termos passado 5 anos, ela ainda segue dominante nesse negócio, né? Então, a ineficiência, a desorganização, um veículo não ergonômico, né, o seu veículo pessoal. E, bom, aqui eu não é uma crítica à empresa, né, mas é da forma como as coisas são feitas, tá? E quando nós desenvolvemos o Aero, ele já nasceu em 3 pilares. Primeiro deles, não fazia sentido desenvolver uma motorização a combustão em pleno ano de 2021, pleno ano de 2022. Então, é um veículo que nasceu totalmente elétrico, é um veículo que recebeu um design diferenciado, não só no desenho do carro, né, na beleza de apresentação do veículo, mas em termos de ergonomia e funcionalidade. E um terceiro pilar que nós achamos muito importante na eletrificação, que é você, e foi falado em outros setores aqui, é muito importante, eu acho que é belíssimo, é elogiável você ter um veículo ESG, que não polui, mas você tem que trazer um ingrediente de produtividade no veículo. Você tem que complementar, trazer um atrativo para o investidor do carro, que é o pilar de eficiência. Então, o desenho do carro, por ser totalmente elétrico, ele proporcionou nós projetarmos o carro primeiro pela capacidade de carga dele, né? Então, nós projetamos primeiro a carroceria e depois nós fomos na finalização dele. Então, todos os componentes estão abaixo da linha do assoalho e nós fizemos um carro que tivesse 6,20 m de comprimento.
Então, dentro desse gabarito, nós conseguimos chegar na maior capacidade e volume do mercado. Não existe uma van no mercado, e a nossa concorrência são vans muito boas, né? São veículos de tecnologia mundial, mas nenhuma delas atinge o que o Arrow atinge em termos de capacidade de carga e volume. Pelo contrário, né? Muitas vezes uma plataforma que deriva para um veículo elétrico, uma plataforma a combustão que se transforma num veículo elétrico, ele perde carga, né? Porque o veículo fica mais pesado. No nosso caso, não. Nós já nascemos o carro elétrico e trouxemos esse benefício. E eu não vou me concentrar em dados do carro aqui, mas as questões de ganho de velocidade de carregamento, mas o que eu quero trazer é o seguinte, né? Um receio de todo proprietário de um veículo elétrico é durabilidade e segurança da bateria. Então, isso, hoje, a tecnologia já passou, já viramos essa página, né? Hoje, um veículo elétrico como o nosso, você tem uma garantia da primeira vida da bateria de 1 milhão de quilômetros, né? Então, 1 milhão de quilômetros para o motor a combustão também é muito difícil alcançar sem mexer no motor. Então, a gente consegue atingir isso. No design, é um carro diferente, é um carro estruturado, né, quase que uma carroceria de ônibus, né? Os nossos engenheiros sabiam fazer ônibus, então a gente fez um carro durável e ganhamos um prêmio na Alemanha no ano passado de design, no IF Design Award, né, pelo desenho do carro. E aqui o terceiro pilar que eu trago para vocês, que é o pilar de eficiência. Então, nós fizemos não inventamos nada, né? Aplicamos nesse carro um conceito de veículo bastante utilizado na América do Norte. O nosso conceito europeu e brasileiro é que o motorista ele tem que sair do veículo para alcançar o habitáculo, né, a carroceria de carga do veículo, da van ou da VUC, né? No nosso caso, nós projetamos um veículo onde você consegue alcançar, né, você já alcança a carga por dentro. Isso é um conceito, inclusive, do desenho de um veículo de passageiro, nós trouxemos para um carro de carga. Então, isso traz segurança, produtividade, né? Tem um minutinho aqui também, nesse próximo vídeo, que explica um pouco essa diferença, né, no design do carro. Conheça a diferença entre a velha entrega e o Arrow One. Então, como eu estou comentando, né, não é uma crítica a nenhum dos veículos, é só um comparativo, mostrando como é o tradicional e a nossa proposta, né, o nosso projeto, né? Enquanto no nosso veículo você já acessa a carga por dentro, de uma forma segura, rápida, organizada, né? Normalmente um veículo que não tem esse acesso por dentro, ele disputa o trânsito nos grandes centros, né? E ele necessariamente precisa acessar a carga por fora do veículo. Então aqui ele já está exposto. No nosso carro, nós temos um sistema automatizado, onde você já não precisa largar a mercadoria no chão, né? Então, não faz sentido, né? Você não precisa botar a mão na porta, e você já está pronto para fazer a entrega, né? Num veículo tradicional, além de ter que acessar por fora o veículo, envolve questões de ergonomia também, além de outros fatores que eu mostrei a vocês. Então, eu não vou até o fim aqui, mas você ganha nessa operação em torno de quase 1 minuto de diferença nesse ganho. É pouco, mas um e-commerce, né, uma entrega urbana, a média em clientes nossos são 70 paradas por dia, de média. Um veículo que faz uma entrega em last mile pratica. Então, 70 minutos por dia são bastante... Obrigado, gente. Então, bastante, né, o que se ganha com isso. Então, a nossa tese, que além de você ter ganho de redução de combustível, além de você ter ganho de agilidade de entrega, tudo isso, a nossa tese é que você tem condições também de reduzir o número de veículos no fluxo urbano. Então, você consegue substituir até 2 vans no mercado para levar a mesma carga, ou então você consegue levar mais carga no mesmo veículo, né, utilizando o veículo Arrow. Nossa fábrica, como eu falei, em Caxias do Sul, nosso carro tem 55% de nacionalização. Nós fabricamos toda a superestrutura dele lá, carroceria, né, toda fabricada lá. Naturalmente, no Brasil, a tecnologia ainda de baterias, de powertrain, ainda é restrita para veículos elétricos, né? Mas nós temos toda uma operação de pintura, montagem, né? Utilizamos muito componentes nacionais nessa planta em Caxias. Temos cooperação com outras empresas fora do Brasil também, onde, naturalmente, nós importamos vários componentes. Nós temos várias cooperações tecnológicas. E aqui uma breve imagem onde nossos veículos já estão circulando, né? Aqui na cidade de São Paulo é a maior parte deles, tá?
Nosso primeiro cliente, inclusive o primeiro investidor, foi a Localiza, na época ainda era Unidas, onde foi o primeiro investidor. Segundo investidor da era o Mercado Livre, é a empresa que tem a maior frota nossa, onde está rodando os maiores carros aqui em São Paulo. Vocês têm a oportunidade aqui em São Paulo, quem mora aqui, de ver muitos carros. Talvez alguns até já receberam mercadorias com os nossos carros. Amazon, né? Já estamos com veículos exportando para a Argentina, DHL, BR Supply, tem veículos aqui em São Paulo também fazendo entregas. A Revo, uma empresa expressa. Recentemente aprovamos no Correio também nosso veículo, foi a empresa que atingiu a maior performance de entrega, inclusive, entre todos os usuários dos nossos veículos, né? Aqui temos já uma parceria com a Adiante, e aqui está reservado para várias marcas aí, inclusive a dos senhores aqui, quem sabe numa próxima etapa. Então, agradeço o espaço aqui e sigo com você. Obrigado, gente. Obrigado, Marcos. Muito obrigado, Cláudio. Parabéns pelo progresso. Vamos passar agora, então, para o Márcio Severini, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, que vai continuar abordando um pouquinho mais da eletrificação. Oi, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a BVE. Eu não trouxe uma apresentação bonita como dos meus colegas, então acho que nós vamos estar batendo um papo sobre o que está acontecendo no campo, as modificações, a evolução tecnológica no setor de infraestrutura de recarga e veículos elétricos. Falando de transição energética, eu acho que eu sou um exemplo de transição. Eu comecei minha carreira no setor automotivo como engenheiro de motores na Fiat, depois fui para a GM, Ford, MWM International e, finalmente, na Sparco, uma empresa de peças para supercarros e equipamento para carros de corrida e pilotos. Nos últimos 8 anos, eu estou atuando no setor de energia. E, a propósito, eu sou engenheiro eletrotécnico, então, agora eu estou no meu setor, né? O que a gente tem visto é uma evolução bastante significativa do setor de energia. Eu acredito que, apesar de alguns ainda não estarem vendo a grande mudança que está tendo, o que está mudando não é simplesmente o veículo. A gente está falando de baterias, acúmulo de energia e a flexibilidade que vai ter agora, a partir de agora, para você usar essa energia no momento que você quiser e aonde você quiser. Então, a grande mudança é a bateria. E, junto com a bateria, ela vem a necessidade da sua infraestrutura de recarga. A gente vê os clientes cada vez mais contentes com o seu carro eletrificado. Eu acho que não tem nenhuma queixa do carro mais, quer dizer, o carro não anda, o carro para, o carro dá choque na chuva, eu posso ficar dentro do carro quando ele está carregando. Isso não existe mais, né? A gente que vai acompanhando essa evolução, a gente vê que a maior dor hoje é a recarga, infraestrutura de recarga. E isso está acontecendo e está crescendo ao longo do tempo. Eu posso falar para vocês que há cerca de 3 anos atrás, em 2023, a gente tinha cerca de 6 mil pontos de recarga públicos ou semipúblicos. O ano passado a gente fechou com 12 mil e esse ano a gente já está com 16.500. E um detalhe importante, o perfil desses pontos de recarga tem mudado bastante. Enquanto há cerca de 4 anos atrás, vocês viam alguns carregadores em shoppings, por exemplo, carregadores lentos de 7,4 kW, que demoram uma eternidade para carregar um carro, que é recomendável para uso residencial mesmo. A característica dos equipamentos está evoluindo. Então, eu me recordo que há 3 anos atrás a gente instalou um posto de recarga no shopping Santa Cruz. Eram 2 carregadores lentos e 3 rápidos de 30 kW, o que, na ocasião, foi um negócio muito bacana. Falou, poxa, carregadores de 30 kW. Hoje, nós estamos trabalhando num projeto para um shopping, aliás, vão ser 4 shoppings, onde a gente começou falando de carregadores de 60 kW, passamos a carregadores de 120 kW,
E ontem à noite o investidor me ligou e falou que eles estavam pensando em mudar para 150. Então, agora a gente tem que avaliar a disponibilidade de energia no shopping para poder atendê-lo. Mas é essa evolução. Vocês veem em 3 anos como tem evoluído. Vocês muitos já viram, acho que há algumas montadoras falando de carregadores de 1 gigawatt. Eu lembro quando eu vi a primeira vez o protótipo desse carregador, era da Huawei. A propaganda era 1 km por segundo, ou seja, ia carregar o veículo em 300 km em 5 minutos, o que é totalmente aceitável e compatível com o interesse do consumidor, né? Outro ponto importante na questão de equipamentos são as baterias. A gente vê um constante evolução das baterias, as tecnologias de baterias, cada vez com maior capacidade de carga. Modelos novos que vão chegar a partir desse ano já vão ter capacidade de uma autonomia de 700, 800 quilômetros, dependendo da forma de medição, e vão carregar até 180 quilowatts, né, com equipamentos de 180 quilowatts. Então, estamos falando em 3 anos. A partir daqui, de hoje, para mais 2, 3 anos, vão entrar as baterias de estado sólido em massa. Quer dizer, hoje já existem, qualquer carro daí vai carregar em 5 minutos, 10 minutos, e carregadores rápidos, e com menor risco de segurança ainda, apesar das baterias hoje já serem muito seguras. As baterias de lítio são usadas no SpaceX, são usadas nos satélites da Starlink. Até o robô que eu acho que vocês viram essa semana usa uma bateria de lítio, então todo mundo vai ter mais baterias de lítio em casa nos próximos anos. E essa evolução é contínua. Então, o que vem para daqui a 5 anos, não sei, mas é um setor que a gente tem visto a evolução, os preços caindo. Mas o que eu fico contente é de ver a diversidade de tecnologias. Eu acho que esse é o principal ponto hoje, né? O Brasil vai trabalhar assim com diesel, vai trabalhar com gás, vai trabalhar com biogás, vai trabalhar com gasolina. E eu acho que o grande ponto é a flexibilidade dos usuários escolherem aquilo que melhor atrai, ou fazer, eventualmente, combinações, last mile elétrico, né? A gente vê hoje os motoristas de Uber, os motoristas super satisfeitos, eles melhoraram o lucro deles, não o faturamento, mas o lucro em 30%. Hoje eles veem que o carro se paga em 5 anos, 6 anos, e que ele pode jogar fora o carro no final do tempo, que ele já pagou o carro dele, né? E você pode, então, combinar, como eu estava falando, tecnologias para longas distâncias, por exemplo, hidrogênio, ou gás, ou diesel, com entregas de last mile com veículos elétricos, menos poluentes, silenciosos, que podem fazer entregas de madrugada, por exemplo, sem problema da lei do silêncio. Então, esse conjunto de tecnologias é o que motiva a gente. Eu lembro bem as dificuldades antigamente, né? Muitos de vocês passaram por isso, né? A gente teve primeiro os carros a gasolina, veio a crise de gasolina, os preços explodiram, não tinha gasolina. Na sequência, virou a chavinha tudo para o carro a álcool, carros a álcool, 100% de veículos a álcool, faltou álcool, a gente não podia viajar de fim de semana, não tinha álcool. Daí veio o Flex, que acabou com essa dor que a gente tinha, apesar de ser um motor mais ou menos, né, ele não tem nenhuma das performances de melhor, a performance dele não é a melhor nem do álcool nem da gasolina, é um mix, né? E agora as novas tecnologias que estão trazendo mais uma variedade, uma diversidade de opções para o usuário poder escolher aquilo que melhor se adapta para o negócio dele, para a região que ele está. Ele pode ter acesso à energia solar, por exemplo, e o combustível dele, entre aspas, vai sair de graça. Ele pode ter acesso próximo a depósitos de lixo, vai ter um biogás mais barato do que o outro que está distante do ponto de lixo. Então, são alternativas que eu acho que, se bem pensadas e bem implementadas, vão trazer redução de custo e melhorias para todos os players, né?
Com relação à infraestrutura propriamente dita aqui de recarga de veículos elétricos, o crescimento, então, tem sido bastante significativo, as máquinas têm crescido de potência, a quantidade também tem sido maior, a gente prevê para o ano que vem, pelo menos, 35, 40 mil pontos de recarga públicos e semipúblicos. Para fazer um comparativo para vocês, hoje, uma das maiores empresas da China de energia e serviço de recarga, ela tem mais ou menos 7 milhões de pontos de recarga. Se a gente pensa em ter 10% desse mercado, a gente está falando em cerca de 700 mil pontos de recarga necessários para atender o Brasil. Então, nesse segmento de infraestrutura, a gente brinca que a gente não briga muito pelo cliente, porque a gente tem serviço para todo mundo, né? É claro que a dificuldade nossa é mão de obra, ter a mão de obra adequada, especializada. A infraestrutura de recarga não é mais aquela que você, no começo, chamava o Zezinho eletricista lá, o Zé Faísca, para fazer a instalação para você. Hoje, com esses carregadores rápidos, você tem que ter projeto, você tem que ter o pessoal capacitado para estar fazendo essa instalação. Não é uma coisa simples, muitos pensam que é só como instalar uma geladeira. Ela é simples, mas ela exige algum conhecimento, não só de energia, mas também de comunicação, de software, para fazer o conjunto funcionar, né? Então, a gente vê que a gente vai tendo mais tecnologia embarcada, mais necessidade de mão de obra e treinamento. E o que é a beleza do setor elétrico, de mobilidade elétrica, é justamente isso. Acho que tudo que a gente tinha no passado para o veículo a combustão, que foi criado desde o início até hoje, a gente está tendo que criar nessa etapa agora de transição e de mobilidade elétrica. Então, são normas, são notas técnicas, procedimentos, nós vamos precisar de mão de obra, treinamento, desenvolvimento de software, componentes. E aqui vai um comentário que eu vejo a necessidade da gente estar no Brasil desenvolvendo a parte de baterias. Tem uma fábrica local de baterias, eu acho que esse é um sonho, tanto de baterias quanto de chips, né? A gente não pode falar em industrialização, exportação industrial, crescimento industrial, sem ter uma fábrica de chips e uma fábrica de baterias, né? No mundo atual, não tem mais espaço para isso. Mas eu acho que eram esses comentários que eu queria falar com vocês. A gente, então, tem muita oportunidade no setor, tem muita oportunidade para as outras tecnologias, e a gente, trabalhando em conjunto, combinando tecnologias, a gente vai ter o melhor de cada uma e trazer benefício para todo mundo, para as empresas, para o meio ambiente e todos. E eu devolvo a palavra ao meu amigo Marcos. Muito obrigado, Márcio. E eu passo a bola agora para o Bonini. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem, com saúde. Em primeiro lugar, agradecer a Jussara por me dar a honra de fazer parte desse grupo e estar aqui hoje ao lado de amigos de longa data e novos amigos, né? O Marcos de Oliveira, além de amigo de longa data, é parceiro, né, junto da Yoshi Maxim, que é uma referência no setor automotivo. Aqui o Moura e a Daniela, que são parceiros na nossa jornada de descarbonização tão importante e tão difícil de enfrentar, né? Afinal de contas, a gente tem vários desafios aí pela frente. Os novos amigos aqui, o Cláudio, né? Fala? Da Aero, parabéns pelo empreendedorismo. Mas, principalmente, a parte que eu mais gostei foi de investir na indústria local. Afinal de contas, quando a gente fala de descarbonização, não faz sentido a gente importar, a gente tem que industrializar aqui. Então, fico feliz aí de ver os números da indústria aqui local, espero que continue a avançar ainda mais a nacionalização da produção aqui. E aí eu vou pegar também o final da fala do meu novo amigo Márcio aqui, com relação à diversidade. Eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que trabalhar na descarbonização, né? Hoje a gente fala da diversidade em tudo, né? A gente fala da diversidade dos recursos, do quanto que é importante a gente ter dentro de uma equipe pessoas com diferente formação, diferente idade, gênero, porque isso traz uma complementariedade. E é isso também que a gente vê
com relação às tecnologias para descarbonizar. Em vez da gente ficar querendo elencar qual está na frente, qual está atrás, a gente tem que lembrar que o nosso inimigo é não trabalhar com a descarbonização. Então, com isso, acho que a gente consegue fechar esse cerco. E aí eu trouxe uma apresentação rápida aqui, onde abordar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás, porque a gente sempre tem que lembrar por que a gente está falando de descarbonização, né, e avançar tratando aí as tecnologias que a gente tem para lançar a mão. Lembrando que eu estou falando, claro, como Scania, dos veículos pesados, né, eu sempre costumo dizer, a gente olha para o caminhão, tem muitas pessoas que imaginam que o caminhão é um carro grande, eu prefiro falar que é um avião pequeno, né? E, apesar da frase ser esdrúxula, veja que há uma sinergia até com um dos tipos de combustíveis que a gente fala. Se a gente fala do querosene de aviação agora, o querosene verde, o SAF, ele tem muita sinergia com o diesel verde. Então, você veja que também, até nesse sentido, é melhor fazer a analogia do avião pequeno do que o carro grande, né? Bom, seguindo aqui, então, falar um pouco da questão da neoindustrialização, então, pegando por isso da importância da gente lembrar que o investimento em emprego e renda no país é tratar também de sustentabilidade, a gente tem que passar da neutralidade, né? Ou seja, de não ser protagonista, né? Aqui a palavra neutralidade é porque dá aquela impressão que você está parado esperando as coisas acontecer. Não, é ser protagonista, é trabalhar com a diversidade. E aí, por que a gente fala isso, né? Acho que tem 4 pontos principais que não vou chover no molhado, acho que todo mundo conhece, mas rapidamente a gente precisa falar disso para lembrar, né? Que é o alicerce da construção da descarbonização. A primeira coisa é a emergência climática. Não dá para esquecer o que a gente está passando, é por isso que a gente tem que trabalhar com a descarbonização. Não temos tempo a perder, por isso da velocidade de aplicar essas tecnologias e lançar a mão de todas que estão disponíveis. Eu acho importante também tratar a questão da poluição, que não é exatamente a mesma coisa. Acho que o Moura abordou muito bem, né? A gente fala de algumas tecnologias que tratam da redução das emissões dos poluentes locais, né? Então, uma coisa é trabalhar com CO2, né, e a redução do CO2 fóssil, que é o que está afetando a questão climática, e a outra que a gente também tem que abordar, que é a redução das emissões locais. Então, tecnologias também que fazem com que a gente consiga reduzir particulado e NOx, né? Segurança energética, de novo, daí a importância da gente trabalhar com a diversidade. Então, antes mesmo de falar do transporte, quando a gente fala de trabalhar com energia, a gente tem que ter aí tudo, né? A hidrelétrica, a solar, a eólica, trabalhar com o gás natural, trabalhar com o biometano, trabalhar com todos os combustíveis que a gente possa ter uma segurança, né? Vamos lembrar que a gente já teve racionamento por diversas razões. Então, quanto mais diversa for a nossa matriz energética, mais segurança a gente tem para manter a economia rodando. E a mobilidade urbana, que também é sustentabilidade. Quando a gente consegue ter um transporte inteligente, evitando desperdício, evitando viagens vazias, a gente consegue também avançar nessa direção. Daí, acho que um ponto importante, a gente está abordando aqui, acho que nesse painel a gente abordou praticamente, não todas, mas praticamente várias tecnologias. Então, trabalhar com o avanço dos biocombustíveis e com a eletrificação, lembrando da importância, muitas vezes, quando a gente fala de biocombustível, a gente tem que entender que é uma transição, né? Ou seja, acho que o etanol, acho que foi muito bem lembrado aqui também, né? O etanol ele passou a ser um sucesso quando, de fato, ele começou a ser misturado cada vez mais à gasolina. Acho que é fantástico que a gente tem 100% etanol com a tecnologia Flex, mas hoje a gasolina é importante, ele cresceu mesmo quando ele começou a ser adicionado à gasolina. Aliás, quem fala que está abastecendo seu carro a gasolina é 82% verdade, né, hoje em dia. Então, isso vale também para o diesel e biodiesel, isso vale também para o gás natural e para o biometano. No ponto do meio, aí acho que a gente tem o maior desafio como país, que é a questão da infraestrutura. A gente tem que, claro, olhar o copo meio cheio, né, continuar investindo, mas é um ponto que a gente não pode deixar de lembrar, né? Tem um dado da CNT que é sempre muito relevante, que trata que só 12% das rodovias federais são asfaltadas. Então, como é que a gente vai levar infraestrutura de eletrificação, crescendo nos centros urbanos, mas para longa distância? Por isso que eu estou falando aqui, focando em caminhões e caminhões de longa distância, a gente não tem nem asfalto onde era para estar, né? Como é que a gente vai implementar todas essas tecnologias maravilhosas que a gente está vendo aqui, se 500 mil dos caminhões do nosso país tem mais de 25 anos de uso? Então, a gente tem que também tratar até de renovação de frota para conseguir avançar na descarbonização. E aí que entra o ponto aí dessas tecnologias que a gente tem que lançar a mão.
O Brasil tem um papel fundamental na transição energética. A gente sabe que a nossa matriz elétrica é verde, 80% a 85% verde. O potencial que a gente tem dos biocombustíveis, né? O Brasil aí crescendo, né? Várias iniciativas. Então, quando a gente fala aí do programa Mover, Nova Indústria Brasil, combustível do futuro, né? Olha que legal, combustível do futuro. A gente pegar aqui para o biometano um mandato de aumentar 1%, né? Pelo menos 1% até chegar a 10%. Pegar o biodiesel, né? Tão importante, então a gente já está aí, e agora de 15% para 20%, 25%. O Brasil vai ser o país, já é um dos países que tem a maior concentração de biodiesel, então a gente já está descarbonizando o transporte quando a gente usa biodiesel e aumentando isso para 25%, a gente está falando de 1/4 do que está sendo abastecido no veículo renovável. Então, olha só, também a gente tem que olhar os ganhos que a gente tem, o avanço que a gente tem no nosso país. E daí que eu penso essa figura. Eu acho que aí ele ia distinguir o que eu tenho chamado assim de hardware, que é o equipamento, e software, que é o combustível, né? Então, a gente praticamente, e isso a gente tem na nossa marca, que é, de fato, avançar nas 3 tecnologias existentes e viáveis, e já, né, lembrando, sendo produzidas no país, que é o diesel, né, o motor a diesel, e, portanto, aí a gente falar do uso do biodiesel, o motor ciclo Otto, que é o motor do caminhão a gás e a biometano, e o veículo elétrico, né? E aí sempre vem a pergunta, qual é o melhor? O melhor é aquele que faz mais sentido para a sua operação, aquele que traz dentro da sua vocação, é aquele que faz sentido no desenvolvimento que tem, e quanto mais essas 3 tecnologias andarem em conjunto, cada uma atuando onde ela faz sentido e avançando, a gente vai conseguir acelerar cada vez mais na descarbonização. Então, a gente fica muito satisfeito de conseguir ter essas tecnologias aqui, claro, com todo respeito aos concorrentes, aos que estão aí também no mercado, que também fazem o seu trabalho de descarbonização, mas a Scania é a única que tem esse portfólio de fato completo de oferecer essas tecnologias aqui no nosso país, não só de oferecer, mas de investir bastante no desenvolvimento dela, né? Eu costumo dizer que, ou lembro sempre de dizer e reforçar toda vez que tem a oportunidade, que a gente tem mais de 300 engenheiros que trabalham exclusivamente com pesquisa e desenvolvimento. A gente tem muito mais do que 300 engenheiros na nossa fábrica de quase 6.000 colaboradores, mas 300 são são específicos para tratar essa questão de pesquisa e desenvolvimento. O gás, por exemplo, é uma tecnologia que a gente confia tanto no potencial que tem no nosso país, que hoje a equipe que lidera o desenvolvimento contínuo desse equipamento, é claro, a gente tem o pesquisa e desenvolvimento aqui no país, na matriz lá na Suécia, mas é a equipe aqui do Brasil que lidera essa atividade. Então, trabalhando em conjunto com a nossa matriz, é a equipe daqui. E a gente não faz isso porque é legal, a gente faz isso porque a gente consegue localmente, então, formar parcerias com fornecedores, com clientes, os parceiros que estão aqui, como eu já comentei hoje, com a academia, que é muito importante, a gente consegue estudar especificamente a topografia do Brasil, a especificação do combustível aqui, como a gente consegue integrar cada vez mais esses produtos no mundo, porque, afinal de contas, aí esse desenvolvimento ele é refletido no desenvolvimento global. A Scania, de fato, tem um portfólio global. O caminhão que é fabricado aqui é o mesmo que é fabricado na Suécia, então você também tem essa oportunidade de fazer esse desenvolvimento e de trazer essa tecnologia em qualquer lugar do mundo que a gente vai comercializar. Mais uma vez, fazendo isso para olhar na velocidade que a gente tem que ter para a descarbonização e para implementar todas essas tecnologias que estão por aqui. E são soluções para aqui e agora, né? A gente não tem tempo a perder. Então, também, mais uma vez, e como foi falado, a gente entende que a descarbonização passa por a gente falar da tecnologia que a gente pode usar, mas reforço mais uma vez, e legal que a gente está fazendo esse encontro aqui, né, Jussara, na Casa da Indústria, para prestigiar a indústria aqui no país, né? Ou seja, a gente tem que trazer essa tecnologia para cá, não só para produzir, mas também para desenvolver. Então, os exemplos que a gente tem citado aqui são exemplos que estão praticamente feitos aqui. Quando a gente fala da tecnologia gás, ela começou a ser produzida em 2018 aqui. Então, a gente não está falando de teste, a gente está falando de exemplos. Veículos que a gente também lançou no mercado recentemente,
né? Por exemplo, o caminhão a biodiesel é B100, né? 100% biodiesel, também tecnologias que a gente tem usado globalmente para fazer frente a essa demanda quando o cliente faz essa escolha. Então, acho que é bastante importante a gente reforçar. Aqui eu foquei bastante no caminhão, porque eu acho que lembra bem aí as necessidades que a gente tem de infraestrutura quando a gente fala da longa distância, né? Então, um país como o nosso, com dimensões continentais, a importância que tem para a gente encontrar essas soluções, mas cabe destacar também a importância aí dos ônibus, né? Tanto no transporte urbano quanto de longa distância que a gente também tem. Bom, pessoal, era isso daí. Muito obrigado pela atenção de todos e um grande abraço. Bonini, muito obrigado. Eu tenho algumas perguntas aqui e depois, se alguém na plateia tiver alguma pergunta, quiser fazer também, a gente vai abrir um minutinho. Eu só peço aqui aos painelistas respostas sucintas para a gente poder tentar cobrir várias perguntas durante a sessão, o tempo que a gente tem restante ainda. Acho que a primeira é para o José Moura. José Moura, você falou de um crescimento de 350 caminhões em 2025 para 1.500 caminhões em 2026. Quais são os desafios para atingir esses números? Mão de obra. No final do dia, hoje, o setor de logística, o maior desafio é a mão de obra. Como alocar mão de obra, como treinar essa mão de obra, como ter um motorista, né? Acho que o Bolsa Família, ele tem aí 50 milhões de pessoas no Bolsa Família que não pode ter carteira assinada. E a gente que vem de uma empresa que tem toda a parte de compliance, tem toda a parte de governança, a gente tem que ter acesso ao motorista. Então, produzir o caminhão a gente tem, acesso à molécula a gente tem, regulatório nós temos. Hoje, o maior desafio é mão de obra. Obrigado. O cliente está pagando, o cliente está comprando, o cliente quer. Né? O desafio hoje realmente é acesso a essa mão de obra. Obrigado. Uma pergunta para o Claude. Qual a tecnologia e durabilidade das baterias do veículo Aero One? Boa questão. Desculpa? Custo, preço de um veículo Aero One. Aquele veículo nosso, ele é por volta de R$550 mil, mais ou menos, né? Ele é da veículo completo, daquele jeito, né? Você já pode encomendar um para o pode. Frotas e Fretes Verdes, viu? Eu vou ficar na saída ali pegando os pedidos. É boa questão. Foi falado de baterias antes, né? A bateria que nós utilizamos é uma bateria de lítio-ferro-fosfato. Então, as pessoas... que ela significa também um pouco da revolução com que a Ásia abraçou essa tecnologia, né? Até a China abraçar o veículo elétrico como uma política de Estado, né? A tecnologia em bateria no mundo ela era muito focada numa química de níquel, manganês, cobalto, né? E a Europa, a América, né? O investimento foi altíssimo em produção de baterias assim. Excelente. A densidade, né? Pelo peso da bateria, a quantidade de energia que gera, ela é muito mais vantajosa. Mas ela é muito mais cara, muito mais instável, muito menos reciclável, né? E até não foi inventado na China, né? Foi na Alemanha que se criou a tecnologia de baterias de lítio, né? Lítio-ferro-fosfato. Mas quem desenvolveu isso foi a China mesmo, né? E isso tornou muito competitivo, né? E aí vocês conhecem por algumas marcas comerciais, por exemplo, a BYD fala da bateria Blade, né? E acaba sendo uma bateria que chega a ser o dobro de vida útil de uma bateria de níquel, manganês, cobalto. Então, no nosso veículo, por exemplo, eu falei em 5.000 ciclos, dá 1 milhão de quilômetros, né? E ela tem uma característica de ser durável, como eu falei, né? Ela chega a durar o dobro de uma bateria de NCM, mas ela é muito segura. É uma bateria que você tem que caprichar para gerar uma insegurança nela. Você fura, você coloca em fornos, ela não pega fogo, né? Nós tivemos um carro agora em fevereiro desse ano que ficou embaixo d'água aqui em São Paulo, em Guarulhos, um dos nossos veículos, né, numa enchente. Com certeza estragou muita coisa no carro. A bateria ficou intacta, ela é selada. Muito bom. E a durabilidade? Eu falei, né? Aí depende do consumo do cliente, mas um cliente que rodar
vamos pegar um parâmetro, assim, se todos os dias ele rodar 200 quilômetros, né, que no circuito urbano não atinge isso, mas pegando 200 quilômetros, que é a autonomia do nosso veículo, são 14 anos de vida. 14 anos. Isso é o primeiro ciclo, tá, Marcos? Porque já se surgiu hoje uma outra indústria, né? É muito dinâmico isso. Ao final de 14 anos, ou 1 milhão de quilômetros, não tem um botão nela que ela não funciona mais. Ela é que nem teu celular. Vai perdendo um pouquinho ao dia. O que vai acontecer é que hoje já tem uma indústria de recalibração de bateria. Ela dá uma recuperada. E, ao final dela, se imagina que uma bateria vai ter outras aplicações, como bancos, né, de bateria, que já é uma nova necessidade. Obrigado, Cláudio. Ô, Marcos, só um instantinho, Sim. por favor. E qual a capacidade produtiva hoje da Aero, anual? Hoje, onde nós estamos instalados, né, na nossa fábrica, nós conseguimos fabricar 1.000 veículos por ano. Né, isso, capacidade instalada. Tendo matéria-prima e pessoas, né, mas como gabaritos, dispositivos 1.000. Hoje nós estamos fabricando 200 por ano. A capacidade com o recurso que nós temos hoje, né, de funcionários. Obrigada. Nada. Obrigado. Daniela, como a Gás Verde enxerga o potencial do biometano e quais os principais desafios para a expansão? O potencial do biometano no país é enorme, né? A gente está, de fato, como setor, dando os primeiros passos. Acho que tem alguns desafios pela frente em termos de produtor, né, de biometano. Um desafio é o CAPEX, né? O investimento para uma planta de biometano, ele, de fato, não é trivial, né? Então, para a gente alcançar, enquanto país, todo o potencial, vai precisar de muito investimento. A outra coisa é que hoje, né, o biometano está muito concentrado em algumas regiões. Então, a gente precisa descentralizar essa produção, pensar em interiorização também. E aí o agronegócio tem um grande potencial, né, para essa descentralização. E aí ampliar infraestrutura de duto, né, para também fazer o biometano chegar em regiões onde, porventura, a gente não consiga acessar via caminhão. E pensando aí em logística, acho que corredores sustentáveis, né? A gente precisa, o país tem algumas iniciativas, o próprio Rio de Janeiro, né, tem uma iniciativa de construção desses corredores sustentáveis, o Paraná também, mas é preciso ampliar de norte a sul, né, para garantir justamente o abastecimento do setor rodoviário como um todo. Legal, muito bom. Márcio, você falou de aproximadamente 16.500 pontos de recarga hoje no Brasil. Considerando o país da sua dimensão, considerando as grandes cidades do Brasil, qual seria um número ideal para o futuro de pontos de recarga no Brasil? Quanto você está falando? Olha, a parte de infraestrutura, a gente, em média, considera um para cada 10 carros, mais ou menos. Então, tem muito para crescer, a infraestrutura... mas é uma mudança que tem acontecido rápido, como eu falei, tanto de equipamentos, de recarga, quanto das baterias, dos veículos. E, tendo investimento adequado, o preço das máquinas também caiu muito, o preço dos carregadores, além das baterias ter caído o preço. Eu vou falar que há 3 anos atrás, um carregador de 30 quilowatts, nós chegamos a pagar R$80 mil, e hoje a gente tem carregador de 120 por 60 mil. Né? Então, o preço realmente despencou bastante. Mas seria mais ou menos essa... 1 para 10. 1 para 10. Quer dizer, numa indústria de 2,5 milhões de veículos, chegando a 30%, você está falando de 75 mil pontos de recarga, basicamente, no Brasil. Pelo menos. Pelo menos. Né? É claro, depende da potência de cada um. Você vai ter muitos carregadores também, tem a questão residencial, né, os carregadores residenciais. Hoje, quem tem um carregador em casa e tem um carro elétrico, ele está super feliz, né, com a economia que ele gera. Né? O valor, o custo de um carregador doméstico é isso, em torno de 160 mil? Não, doméstico é em torno de... Se entrar no Alibaba, tem por R$1.900. Mas não é confiável. Claro, Ricardo.
Eu tenho ouvido falar muito, e tem uma discussão grande aí, de instalação de recarga em edifícios. Os edifícios mais modernos e de padrão mais alto, eles já têm um box de recarga de carros elétricos. Mas existe um número muito grande de edifícios de padrão alto também, onde eu tenho ouvido falar o pessoal discutindo como é que vai fazer essa instalação. Vocês estão participando disso e isso conta na sua estatística de pontos de recarga? Não, esses não entram na estatística, eles são, estou considerando só públicos e semipúblicos, né? Não residenciais ou que estejam instalados dentro de indústrias, de transportadoras. Mas a BVE tem trabalhado, eu diria, liderado, junto com os bombeiros, toda essa parte, essa discussão de segurança das baterias, de mudança de norma, né? Na verdade, a gente está mais de 1 ano e meio falando com eles. A gente está num processo agora de conclusão, vamos dizer assim, nos próximos meses do estudo, mas a gente fez um trabalho muito intenso de começar pegando pela mão mesmo para falar o que é um carro elétrico, mostrar um carro elétrico, mostrar uma bateria. Nós pusemos fogo em carros, pusemos fogo em baterias para mostrar o que realmente acontece, desmistificar, né? Porque muita gente fala, não, a bateria pega fogo e nunca mais para. Eu falei, ótimo, você tem a fonte de energia eterna, né? Você gasta um pouco mais de água, mas sim, ela apaga, né? Cada uma tem uma característica diferente, cada de problema. Vamos dizer, a bateria ela pega um pouco mais tempo de fogo, mas o fogo é concentrado. Já um carro, a combustão, quando o tanque plástico vaza, ele pega tudo que tiver em volta. Mas a gente tem trabalhado muito com os bombeiros, a gente chegou a um bom entendimento, tecnicamente nós estamos muito alinhados, agora tem outras discussões aí políticas atrapalhando, mas tecnicamente nós levamos os bombeiros para a Noruega, para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha. Eles tiveram oportunidade de conversar com os bombeiros de outros países, trocar experiências. Eu acho que uma experiência bem interessante foi um seminário com os bombeiros da Noruega, onde, além deles mostrarem toda a frota de veículos deles, que é tudo elétrico hoje, eles fizeram um comentário que eu lembro bem. Eles falaram, essa preocupação de vocês é a que a gente tinha há cerca de 15 anos atrás, e nada se concretizou, né? Com relação à norma, o que startou o processo foi uma revisão da norma de estacionamento, não norma de estacionamento de veículo elétrico, norma de estacionamento, que é uma norma dos anos 80, que não foi nunca atualizada, e agora aproveitaram o momento para atualizar a norma e incluir alguns itens de segurança que lá fora já é muito comum, né? Então, sprinklers, detetor de fumaça, o que para a gente hoje só está aplicado, sprinkler, detetor de fumaça, ventilação forçada, em garagens comerciais, shoppings, já há muitos anos. Nos prédios residenciais ainda não tem exigência nenhuma. E eles pensaram em aproveitar o momento para incluir essas melhorias. Eu dou um exemplo, na casa da minha filha, ela mora fora, nos Estados Unidos, ela tem um sprinkler, detetor de fumaça na sala da casa dela, né? Então, para ver o nível de segurança, como é diferente. Obrigado, Márcio. Mas é isso. A gente está caminhando para um fechamento positivo aí, tá bom? Obrigado, Márcio. Bonini, uma pergunta aqui um pouco mais genérica para a Scania. Na eletrificação de veículos de carga de longa distância, long haul, o que a Scania vê como sendo solução para a eletrificação desse tipo de veículo? Sim, ótima pergunta. A gente lançou na última Fenatran, né, o nosso veículo elétrico, né, aqui no Brasil. Começamos a industrialização do ônibus, do caminhão. Por conta do baixo volume de pedido ainda, não faz sentido você industrializar, né? Como a gente comentou, e pensando que são caminhões pesados, né, que é o segmento, então, na longa distância, né, long haulage, como a gente chama, ainda há um problema bastante grave de infraestrutura, né? Você não tem essa disponibilidade para conseguir fazer. Agora, a gente usa, por exemplo, o nosso próprio caminhão elétrico para fazer o transporte do nosso centro logístico
próximo à nossa fábrica até a nossa fábrica. Então, a gente lança a mão dessa tecnologia, onde também é viável, seja pela sua autonomia, seja também pela questão da facilidade de você conseguir fazer um abastecimento, ou a carga de um veículo desse dentro de uma área industrial, né? Mas, de fato, é um desafio. Esse veículo, por exemplo, que nós utilizamos, ele tem uma autonomia de 250 quilômetros, o que é o suficiente para fazer esse pequeno trajeto que eu acabei de destacar, mas que é impossível de você conseguir utilizar para longa distância. Veja que aí é necessário usar um caminhão a LNG, que vai 1.200 quilômetros de distância, ou os veículos a diesel que passam dessa distância para a gente conseguir, de fato, atender esse trabalho. Então, acho que a grande questão, acho que a tecnologia está aí, cada vez mais aumentando a autonomia, abaixando o preço, apesar de que ainda de novo, né, pegando o que eu falei, né, não é o caminhão, ainda mais o pesado, não é um carro grande, é um avião pequeno. Então, quando você fala da questão da bateria e do peso, ainda é super significativo. Você perde da carga. É bem diferente de você comparar com o carro elétrico. É bem diferente. É um outro universo. Então, nesse sentido, ainda há desafios, mas eu ainda diria que o maior desafio que a gente tem no país é a infraestrutura, porque esses desafios de peso, de preço, você também tem na Europa e cresce um pouco mais rápido do que está crescendo aqui. Mas vale destacar que na própria Europa, alguns dos objetivos de volume de venda dos caminhões pesados, reforço que eu estou falando aqui de caminhões, ficou aquém das projeções e das previsões, e justamente também por conta do preço, por conta da autonomia, e porque algumas regiões, né, porque a gente fala assim, Europa, como se a Europa fosse uma coisa idêntica, né, de norte a sul. Também há problemas de infraestrutura lá. Né, a gente tem problemas mais graves aqui, mas também tem problemas lá. Então, esse é o grande desafio. É por isso que vários estudos, várias projeções, estudos da própria Anfávia, estudos de outros setores, mostram que a eletrificação para caminhões aqui no país vai levar mais tempo do que os outros veículos. No caso da Europa, em particular, existia uma tendência grande de longo prazo de se considerar hidrogênio como sendo solução. Isso ainda é parte da visão da Scania ou não? Olha, como estratégia, a gente até coloquei naquele slide, poderia até ter incluído hidrogênio, para dizer todas as tecnologias, né? Porque a nossa estratégia é investir em todas as tecnologias e deixar com que o cliente e que o mercado escolha, né? Mas olha só, hidrogênio em específico, eu sei que tem sido muito falado, mas até o momento não para em pé, né? Então, pode ser uma coisa que venha a ser viado, mas diferente das outras, em que mesmo a gente vendo dificuldades de infraestrutura e de custo, quando você pergunta para os engenheiros, eles falam assim, não, vai ficar barato e vai ter autonomia. O hidrogênio, mesmo quando você fala vai ganhar escala, é a mesma coisa que você falar assim, tá bom, eu vou fazer uma usina atômica, ela custa X. Se eu fizer 10, vai custar 10 vezes X, não vai ganhar em escala e ficar mais barato. Então, ainda não se tem uma equação para o hidrogênio. Fala-se bastante, é bonito e tal, mas usar de forma específica, né, a gente está atento, ou seja, de fato, claro, continue investindo na pesquisa e desenvolvimento, até porque você tem que continuar. Né? Fala de hidrogênio, mas possivelmente estamos estudando outras tecnologias também, não sei. Né? As empresas também vão estudando aí e vão pesquisando outras formas de fazer o transporte. Mas, de forma prática, ainda está muito longe de ser uma realidade. Muito obrigado a todos os panelistas pelas apresentações, perguntas. Jussara, obrigado pela coordenação, pelo evento. É um prazer, obrigado a todos pela participação. Para a gente ter alguns minutinhos para um coffee break ainda, então a gente vai encerrar por aqui.